Eu tinha 34 anos, na semana em que descobri quanto meus pais acreditavam que valia a minha assinatura. $50.000. 4 advogados e uma sala de reuniões reservada em nome de outra pessoa. Eu trabalho auditando patrimônios e heranças. Sei exatamente quanto as pessoas valem no papel e sei exatamente aquilo que acreditam que lhes é devido. Bem-vindos de volta ao Family Revenge Stories New, o canal onde pessoas silenciosas guardam os recibos e as famílias aprendem que limites têm um preço. Se histórias sobre dignidade, documentos e consequências são a sua praia, deixe um comentário e inscreva-se no canal. Meu nome não importa para esta história. O que importa é o meu cargo. Sou contadora forense certificada há 14 anos, especializada em disputas sucessórias e litígios envolvendo fundos patrimoniais. Passo meus dias lendo aquilo que as pessoas realmente pretendiam fazer, e não aquilo que suas famílias gostariam que elas tivessem pretendido. Isso muda a forma como você enxerga uma família. Você deixa de ouvir declarações de amor. Começa a ouvir saldos bancários. Casei cedo, aos 26 anos, com um homem chamado Gabriel, que trabalhava restaurando órgãos de tubos de igrejas. Era uma profissão tão específica que costumava fazer as pessoas rirem em festas, quando ele mencionava o que fazia. Gabriel era silencioso da mesma forma que prédios antigos são silenciosos, como se aquele silêncio tivesse sido conquistado ao longo do tempo. Vivemos 6 anos juntos, antes que um aneurisma o levasse em uma terça-feira, de março. Ele estava de pé em nossa cozinha, em nosso apartamento em São Paulo, enquanto o café ainda permanecia quente sobre a bancada. Eu guardei a caneca. Ainda a tenho. Minha família girava em torno de uma gravidade diferente. Meu pai construiu uma empresa de construção civil a partir do nada. Minha mãe administrava a casa como se fosse um livro-caixa que jamais permitia que outra pessoa lesse. Minha irmã mais nova, Camila, era a filha dourada, aquela cujos excessos sempre eram perdoados e cujas dívidas desapareciam silenciosamente, dentro das contas maiores da família. E eu? Eu era a pessoa que sempre aparecia quando precisavam. A que pagava o sinal quando o fornecedor exigia dinheiro antecipado. A que cobriu o empréstimo dos equipamentos do meu pai no ano em que a empresa quase fechou as portas. A que jamais pediu um balanço das próprias contribuições porque acreditava que não precisava disso. Existe uma expressão na minha profissão. Contrapartida implícita. Significa que algo muda de mãos sem que ninguém mencione o preço e, mais tarde, todos discordam sobre o que realmente era devido. Foi essa matemática que minha família aplicou sobre mim durante 30 anos. Eu dava, eles recebiam. Ninguém anotava nada. Eu acreditava que aquilo era amor. Ainda não entendia que as dívidas não registradas são justamente aquelas que as pessoas cobram com mais força, porque não existe nenhum documento para discutir com elas. A traição começou em uma quinta-feira de setembro, 4 meses depois da morte de Gabriel, com um telefonema da minha mãe que não começou com condolências, mas com um número. O espaço da festa da Camila precisa do sinal até sexta-feira, ela disse. O casamento inteiro vai custar $50.000. Achamos justo que você pague. Perguntei a ela o que exatamente significava justo naquele contexto, porque no meu trabalho justiça é um padrão documentado, não é um sentimento. Ela respondeu, agora você tem o seguro de vida do Gabriel, você não precisa de todo esse dinheiro. Eu não respondi imediatamente. Tenho um hábito profissional? Não pessoal. Anotar exatamente as palavras de alguém no instante em que percebo que elas poderão importar mais tarde. Enquanto minha mãe ainda falava, abri o aplicativo de notas do celular e escrevi. 11 de setembro, 16h52. Mamãe, você não precisa de todo esse dinheiro. Aprendi ao longo dos anos que as pessoas revelam seu verdadeiro balanço quando acreditam que ninguém está fazendo as contas. 2 dias depois, meu pai enviou uma mensagem. Nós a criamos para cuidar da família. É isso que isso significa agora. Tirei uma captura de tela. Guardei a imagem em uma pasta que eu já havia criado, sem admitir completamente para mim mesma, chamada documentação familiar. Na semana seguinte, Camila apareceu na minha casa pela primeira vez desde o funeral. Não para perguntar como eu estava. Ela trouxe uma pasta cheia de fotografias do local da cerimônia e, no mesmo momento em que perguntou como eu estava suportando tudo aquilo, quis saber se eu preferia toalhas de mesa em tom creme ou marfim, já que seria eu quem pagaria por elas de qualquer forma. Fiquei sentada por muito tempo olhando aquela pasta depois que ela foi embora. Não chorei. Li as letras pequenas do contrato do espaço para eventos que ela havia deixado para trás. Era um hábito, não uma escolha. Encontrei a data limite para o pagamento do sinal, a cláusula de cancelamento e um detalhe ainda mais importante. O nome dos meus pais não aparecia em lugar algum. Aparentemente, apenas o meu era esperado ali.
A descoberta seguinte aconteceu 10 dias depois, em um escritório iluminado por luzes, embutidas e com uma caixa de lenços de papel que ninguém havia tocado. Do outro lado da mesa estava o advogado responsável pelo patrimônio de Gabriel, um homem metódico chamado Dr. Henrique, que falava da mesma forma que documentos são escritos, com precisão e sem excessos. Ele me informou que Gabriel havia alterado seu fundo patrimonial 18 meses antes de morrer. Eu não sabia disso. Ele nunca havia mencionado o assunto. Não por segredo. Gabriel era o tipo de pessoa que resolvia problemas silenciosamente e deixava que você descobrisse apenas depois que algo havia sido consertado. A alteração transferia a maior parte do patrimônio dele, o seguro de vida, a casa e o pequeno imóvel, alugado que havia herdado do próprio pai, para um fundo com uma única condição. Os recursos seriam destinados exclusivamente à continuidade da vida que construímos, juntos, e às despesas relacionadas ao nosso lar. Os valores não poderiam ser distribuídos a familiares mais distantes, nem oferecidos como presente ou empréstimo. Caso isso acontecesse, o restante do patrimônio seria automaticamente direcionado para uma bolsa de estudos em um conservatório de música em São Paulo, criada em nome de Gabriel. O Dr. Henrique leu a cláusula 2 vezes, lentamente, para que eu pudesse absorver cada palavra. Pedi que ele a lesse uma terceira vez. Eu queria as palavras exatas, não a minha lembrança delas. Não poderá ser distribuído a familiares, presenteado ou emprestado. Gabriel havia construído um muro ao meu redor antes mesmo de morrer, e nunca me contou que estava fazendo isso. A segunda descoberta era menor, mas machucou muito mais. Dentro da pasta havia uma carta escrita à mão, datada do mesmo dia em que Gabriel alterou o fundo patrimonial. O Dr. Henrique me entregou a carta e saiu da sala. Ela tinha apenas 4 frases. A terceira dizia: "Passei anos observando sua família. Tratar a sua generosidade como uma assinatura mensal que nunca precisavam renovar." A última frase dizia: "Que este seja o ano em que você deixe de pagar por uma família que só envia a conta quando precisa de alguma coisa." Li aquelas palavras 3 vezes antes de conseguir me levantar da cadeira. Não liguei para meus pais naquela semana, nem na semana seguinte. Voltei ao trabalho. Arquivei os documentos em um lugar onde pudesse encontrá-los rapidamente e esperei. Na minha profissão, ninguém toma decisões importantes com informações incompletas. E eu ainda não tinha uma visão completa do que minha família acreditava que lhe era devido. Não precisei esperar muito para descobrir. 2 semanas depois, a campanha de pressão começou de verdade. Primeiro de maneira discreta, depois de forma impossível de ignorar. Minha mãe criou um grupo de mensagens chamado Orçamento Final do Casamento. Junto com a mensagem havia uma planilha. Camila havia preparado tudo cuidadosamente. Entre as despesas existia uma linha simples. Contribuição da irmã, $50.000. O valor já estava preenchido. Já estava considerado confirmado. Meu pai telefonou alguns dias depois apenas para mencionar, quase casualmente, que já havia informado ao salão de festas que o pagamento estava resolvido. Camila publicou nas redes sociais uma contagem regressiva para o casamento. A legenda dizia: "Casamento dos sonhos. Obrigada à família que sempre aparece quando precisamos." Ela me marcou na publicação. Depois veio a visita. Meu pai apareceu sem avisar em um domingo à noite. Sentou-se à mesa da minha cozinha, a mesma mesa onde Gabriel costumava espalhar partituras musicais enquanto trabalhava. Sem qualquer introdução, ele disse: "Esse dinheiro pertence à família, não apenas a você." Depois acrescentou: "Gabriel teria querido ajudar a família dele também." Deixei a frase permanecer no ar por alguns segundos. Então fiz apenas uma pergunta: "Qual família exatamente ele mencionou nos documentos dele?" Meu pai não respondeu. Mudou imediatamente de assunto e voltou a falar sobre o prazo do pagamento do salão. Eu o deixei ir embora sem lhe dar resposta alguma. Naquela mesma noite telefonei para minha advogada. Não para o Dr. Henrique. Para minha própria advogada. Disse apenas 4 palavras. "Envie as notificações agora. Se você já viu pessoas que não conseguiram reservar uma única tarde para ajudá-lo durante o pior período da sua vida, mas que de repente encontram tempo para qualquer reunião quando dinheiro entra na conversa, então provavelmente já sabe exatamente para onde esta história está caminhando." 2 semanas depois, minha mãe me convidou para aquilo que chamou de jantar em família. Segundo ela, seria apenas uma oportunidade para resolvermos juntos os detalhes do casamento. Eu já sabia, antes mesmo de entrar naquela casa, que aquilo não era um jantar. Eu descobri através de um primo incapaz de guardar segredos que meus pais haviam contratado um advogado, e que esse advogado traria outros 3 colegas. Aparentemente, a intenção era fazer a reunião parecer menos um pedido
e mais um procedimento oficial. Mesmo assim, aceitei o convite. Levei uma pasta comigo. Era fina de propósito. Quando cheguei, encontrei a sala de jantar completamente reorganizada. Uma mesa adicional havia sido colocada na ponta. Da outra e 4 desconhecidos vestidos de maneira formal já estavam sentados, com papéis espalhados à frente e xícaras de café esfriando lentamente. Minha mãe os apresentou apenas como pessoas que estão nos ajudando a pensar melhor sobre isso. Eu já sabia exatamente qual escritório eles representavam. O nome aparecia claramente no cabeçalho dos documentos sobre a mesa. Também sabia, porque havia feito algumas ligações naquela manhã, que o escritório era especializado em mediação familiar e não em processos judiciais. Eles não estavam ali para me processar. Estavam ali para me pressionar a assinar alguma coisa antes mesmo de entender o que estava assinando. Meu pai começou com um discurso. Falou sobre o legado. Falou sobre o significado da família. Falou sobre como Gabriel ficaria decepcionado ao ver a família dividida por causa de dinheiro. Usou o nome dele como se fosse uma chave capaz de abrir uma porta. Minha mãe acrescentou que eu sempre havia sido a mais forte da família. Na linguagem da nossa família, isso significava apenas uma coisa: a pessoa que deveria absorver o custo do conforto de todos os outros. Camila permaneceu em silêncio. Ela apenas observava a amostra das toalhas, de mesa ainda guardada, dentro da bolsa ao lado da cadeira. Quando meu pai terminou, olhou para mim da mesma forma que se olha para alguém esperando. Um simples aceno de concordância. Eu pedi a palavra. Eles me concederam porque acreditavam que eu finalmente iria ceder. Abri a pasta. Coloquei o primeiro documento sobre a mesa. Era uma cópia impressa da mensagem da minha mãe. Você não precisa de todo esse dinheiro. Li a data e o horário em voz alta. Depois deslizei a folha na direção dela. Não disse mais nada. Deixei que aquelas palavras realizassem o trabalho que sempre foram capazes de realizar sozinhas. Em seguida, coloquei a mensagem do meu pai ao lado da dela. Nós a criamos para cuidar da família. É isso que isso significa agora. Olhei para ele e disse calmamente. O senhor escreveu isso 11 dias depois do funeral do meu marido. Fiz uma pequena pausa. Gostaria que essa informação ficasse registrada, já que temos advogados presentes. Um dos 4 advogados mudou discretamente de posição na cadeira. Eu percebi, e continuei. Coloquei então sobre a mesa o contrato do espaço para eventos que Camila havia deixado na minha sala semanas antes. A data do pagamento estava circulada, assim como a linha onde deveriam aparecer os nomes dos responsáveis financeiros. Ela estava vazia. Este contrato não obriga ninguém nesta sala além da pessoa que decidir assiná-lo. Fechei o documento. E ninguém assinou nada. O ambiente começou a mudar. Pela primeira vez naquela noite, a expressão da minha mãe deixou de parecer confiante. Ela parecia preocupada. Coloquei então o 4º documento sobre a mesa. Era o resumo do fundo patrimonial preparado pelo Dr. Henrique, com apenas algumas informações ocultadas por se referirem a outros beneficiários, sem relação com aquela discussão. Abri o documento e li lentamente a cláusula principal, exatamente da mesma forma que ele havia lido para mim semanas antes. Os recursos não poderão ser distribuídos a familiares, oferecidos como presente ou concedidos como empréstimo, sob pena de transferência automática do patrimônio restante para o fundo educacional indicado no documento. Meu pai foi o primeiro a reagir. Isso é absurdo. Alguns segundos depois acrescentou. Isso não pode ser legal. Um dos advogados, incapaz de permanecer em silêncio, respondeu calmamente. Na verdade, é completamente válido e juridicamente executável. Meu pai olhou para ele como se esperasse ouvir exatamente o contrário. A partir daquele momento, a sala começou a mudar de tom. Quando as pessoas ficam sem argumentos, normalmente aumentam o volume da voz. Minha mãe foi a primeira. Disse que eu estava punindo a família porque eles não haviam sabido lidar corretamente com o luto. Camila veio logo depois. Com a voz mais alta, afirmou que eu estava me escondendo atrás dos documentos de um homem morto. Então veio meu pai, mais alto do que todos os outros. Foi a primeira vez naquela noite que ouvi a palavra processo. 2 dos próprios advogados dele demonstraram desconforto imediatamente. Claramente aquela parte do plano não lhes havia sido apresentada antes. Eu respondi a cada acusação com frases cada vez mais calmas. Quanto mais alto meu pai falava, mais baixo eu respondia. Até que, em determinado momento, ele praticamente gritava enquanto eu falava pouco acima de um sussurro. Todos na sala precisavam se inclinar ligeiramente para ouvir minhas palavras. Existe um tipo especial de poder no silêncio. Foi então que coloquei o último item sobre a mesa. Uma cópia da carta de Gabriel. O original permanecia guardado em segurança na minha casa. Não li a carta inteira. Li apenas uma frase. Que este seja o ano em que você deixe de pagar por uma família que só envia a conta quando
Precisa de alguma coisa. Ninguém disse nada durante vários segundos. Foi o irmão do meu pai, tio Roberto, sentado na extremidade da mesa, praticamente em silêncio durante toda a noite, quem finalmente falou. Sem olhar para meus pais, ele disse apenas: "Ela está certa." Depois acrescentou: "Eu avisei vocês de que isso aconteceria um dia." Aquilo não era um pedido de desculpas. E eu não tratei como se fosse. Uma consciência que chega 11 anos atrasada não ganha juros sobre o meu perdão. Levantei-me da cadeira. Fechei a pasta. Mas deixei a cópia da carta sobre a mesa virada para cima. Queria que fosse a última coisa que qualquer pessoa naquela sala visse depois que eu saísse. Antes de ir embora, disse apenas uma frase. Passei 30 anos sendo a linha de crédito desta família. Considerem esta conta encerrada. E fui embora sem esperar resposta alguma. Eu não precisava de resposta alguma. Naquela noite, eu já havia recebido tudo o que aquela reunião tinha para oferecer. Nas semanas seguintes, as questões práticas se resolveram da mesma forma que os documentos sempre se resolvem. Silenciosamente no papel, independentemente do volume das discussões que aconteceram ao redor deles. Assim que os advogados dos meus pais compreenderam que a cláusula do fundo patrimonial era sólida e que nenhum processo teria chances reais de sucesso, eles se retiraram discretamente do caso. Os $50.000 jamais foram pagos. O casamento de Camila aconteceu mesmo assim. A cerimônia foi transferida para um espaço menor. A lista de convidados foi reduzida. No final, todo o casamento custou cerca de $22.000, pago integralmente pelos meus próprios pais. Descobri então algo interessante. Eles sempre tiveram acesso ao dinheiro necessário. Minha mãe e eu conversamos apenas 2 vezes por ano agora, normalmente durante os feriados. Conversas curtas, cuidadosamente mantidas na superfície. Meu pai e eu nunca mais voltamos a nos falar desde aquele jantar. Entendo que talvez isso seja permanente. E fiz as pazes com essa perda da mesma maneira que aprendi a aceitar qualquer número definitivo. Aceitando que ele é definitivo. 3 meses depois, Camila enviou uma única mensagem eletrônica. Ela dizia apenas: "Espero que você esteja bem." Eu nunca respondi. Algumas dívidas não desaparecem, simplesmente porque a outra pessoa finalmente percebe que elas existem. De todas as pessoas da família, é tio Roberto quem ainda telefona de vez em quando. Na maioria das vezes apenas para conversar sobre assuntos sem importância. Talvez essa seja a forma silenciosa que ele encontrou para pedir desculpas. A carta de Gabriel hoje está dentro de uma pequena moldura, colocada ao lado da caneca de café que eu nunca lavei. Ela não está ali para impressionar visitantes. Quase não recebo visitas hoje em dia. Ela está ali para mim, para que eu possa vê-la todas as manhãs enquanto preparo o café. Não é um troféu, é apenas um lembrete da única pessoa que enxergou os números que minha própria família nunca me permitiu ler, e que decidiu equilibrar essa conta antes mesmo de saber que estava morrendo. Eu não usei o dinheiro dele como vingança. Em vez disso, decidi financiar pessoalmente o mesmo programa educacional para o qual o patrimônio seria transferido automaticamente, caso a cláusula fosse quebrada. Entrei em contato com o Conservatório de Música de São Paulo e perguntei como poderia ampliar aquele projeto. Hoje, 2 bolsas anuais de formação em restauração de órgãos de tubos levam o nome de Gabriel, destinadas a estudantes que jamais poderiam pagar por esse treinamento sozinhos. Aquilo não parecia consequência, parecia continuidade. Gabriel passou a vida inteira consertando coisas silenciosamente. Pareceu correto que seu nome continuasse fazendo exatamente isso. Às vezes as pessoas me perguntam se me arrependo da forma como aquele jantar terminou. Minha resposta sempre é a mesma. Eu não terminei nada naquela noite. Apenas deixei de conceder crédito a uma conta que jamais seria paga. Limites não representam o fim de um relacionamento. São apenas a primeira prestação de contas honesta que aquele relacionamento já recebeu. Se esta história lhe lembrou que pessoas silenciosas também guardam recibos e que até mesmo entre familiares, os limites são permitidos. Talvez este seja o sinal que você precisava. Atualize aquilo que precisa ser atualizado. Diga aquilo que você continua guardando em uma pasta dentro da própria mente. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima história.